Hoje nós iremos analisar as 150 maiores fobias do mundo e provavelmente você tem 3 delas. Mas aqui e let's bora pro vídeo. Começando com falar em público. Nossa, esse aqui é cabuloso, que eu conheço pessoas que têm até trauma de pisar em cima de um palco, tá ligado? Mas eu sou youtuber, então definitivamente eu não tenho medo de falar em público. A morte, como assim? As pessoas temem a ideia de não existir ou de uma solidão eterna. Eu não tenho medo disso. Estranhos. Se tiver um cara de capuz atrás de mim me seguir na meia-noite, com certeza eu vou ter medo desse maluco aí, tá ligado? Ratos, a sua associação com doenças há muito tempo mancha a reputação dos ratos para muitos. Não, eu não tenho medo de rato, meu parceiro. Agulhas, calma aí que isso aqui ficou pegado, mas eu também não tenho medo de agulha. E toda vez que quando eu vou tomar, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ver a tiazinha botando agulha no meu corpo. Eu sei o momento exato que eu vou sentir a dor. E tem pessoas que, mano, tipo assim, olha pro lado, desmaia, né? Tem a galera que desmaia, tem a galera que começa a rir. Mas eu sou esse tipo de pessoa, mano. Deixa aí nos comentários quando vocês vão tomar alguma agulhada lá ele 1000 vezes. O que você faz? Você olha, você desvia o olhar, ou você desmaia, ou você começa a rir? Comente nos comentários. Medo de dentista. Não, mano, eu já tirei todos os meus sisos e definitivamente não tenho medo de dentista. Escuro, meu parceiro, eu já tive muito medo, mas não é pouco não, eu já tive muito medo de escuro. Papo de, tipo assim, ficar loucão no escuro, porque eu imaginava coisa lá no escuro, tá ligado? Mas agora eu não tenho, então vamos para o próximo. Alturas, meu irmão, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu tô numa altura, eu penso em me jogar, mas graças a Deus eu nunca me joguei, então vamos para o próximo. Espaços confinados, cara. As pessoas têm lugares confinados porque restringem os seus movimentos. Tipo elevador, mas eu pego o elevador de boa, então eu acredito que eu não tenho medo disso, né? Voos também tranquileves. Ser esquecido. Ô louco, ser esquecido, porque pessoas que cuidam de pacientes com demência têm a maior probabilidade de sofrer esse... Não, realmente, aí fica complicado. Aí você tá tratando uma pessoa com Alzheimer, ela não vai lembrar mais de você, né? Mas eu não sei se eu tenho esse medo não. Então vamos para o próximo. Situações sociais. Geralmente eles temem ser envergonhados ou julgados pelos outros. É a mesma coisa que falar em frente ao público. Eu tô nem aí porque falem de mim, então vamos para o próximo. Aranhas. Calma aí, cara. Calma aí que aranha você me pegou. Eu acho que não existe uma pessoa que não tem medo de aranha. Então eu acho que esse é meu primeiro medo da lista. Se tiver uma aranha em cima de mim, meu parceiro, eu mudo de casa, eu mudo até de estado pra eu nunca mais ver essa aranha nessa da minha vida, tá ligado? O medo de aranha parece ser algo cultural. Alguns grupos não têm medo delas. Olha só que interessante, cara. Será que em algum lugar lá na gringa os caras não têm medo de aranha e aqui no Brasil é mais comum ter medo desses bichos aí? Eu não sei, mas bota como número 1 aí, tenho medo de aranhas. Fogo. As pessoas temem queimar gravemente em um incêndio ou iniciar um acidentalmente. Medo de cirurgia. Também não, já fiz várias cirurgias, então... Objetos cortantes, cara, ó, isso aqui é interessante. Isso inclui qualquer coisa, de facões a alfinetes, mas eu também não tenho medo de facão não, cara. Claro, se não tiver um assassino apontando uma faca pra mim, tá tudo sob controle, né? Sangue, algumas pessoas desmaiam só de ver. Cara, imagina as enfermeiras que tem essa fobia aqui, meu jogador. Cobras, meu irmão, calma aí que isso aqui também é complicado, né, cara? Ter parentes com medo de cobras aumenta a sua própria chance de assá-las assustadoras. Meu irmão, vou falar pra vocês, tá? Meu pai morre medo de cobras. E tipo assim, eu acho que eu herdei essa parada dele, meu irmão. Eu tenho medo de ir em rio, essas paradas de riacho, meu irmão, que você não consegue ver o fundo. Meu parceiro, você não sabe se tem uma cobra de água lá dentro, tá ligado? Então eu não arrisco. Sono, ô louco, tem medo de dormir, meu irmão. Pessoas com paralisia do sono, a famosa paralisia do sono recorrente costumam enfrentar isso, cara. Pô, deve ser muito triste toda vez que chegar literalmente de noite, que é todos os dias, ficar com medo de dormir, porque você pode ter uma paralisia do sono. Mas eu já fiz um vídeo aqui explicando como é que eu mais ou menos consigo sair da minha, porque eu geralmente tinha muito isso. E a forma que eu encontrei de eu sair é respirar rápido. Tipo assim, quando eu entendi, opa, paralisia do sono, eu começa a respirar rapidão pelo nariz. Nariz e boca, mano, você encontra o que você acha melhor aí, começa a respirar rápido, mano. Começa a respirar rápido. Em vez de você tentar se mexer, começa a se respirar rápido e começa a tentar se mexer e aí eu saio. E essa foi uma forma que eu encontrei, porque eu entendi que não é uma brisa louca. Eu entendi que é meio que meu cérebro tá bugado e eu acho que ele precisa de oxigenação. Aí eu começo a respirar rapidão e eu consigo sair da paralisia do sono. E deixem nos comentários se vocês também sofrem de paralisia do sono e qual é a forma de vocês saírem delas, né? Alguns nem saem, fica lá meia hora lá e depois dá alguma coisa, eles conseguem sair. Mas quando eu percebo que tô na paralisia do sono, eu faço esse esquema. Tomar decisões, isso pode se resultar de más decisões do passado, das quais ainda se arrepende. Rapaz, isso aqui é complicado, cara, porque tipo assim, você cometeu tanta decisão ruim na sua vida que chegou um ponto que tu fica com medo de tomar a decisão de dar alguma coisa
coisa ruim, cara. Já pensou alguém sofrer? E parece que sim, né? Ó, a cada 23 pessoas, uma pessoa sofre com isso, mano. Deve ser muito agoniante você simplesmente não conseguir tomar uma decisão, velho. Que doideira. Coisas mortais. Mas que tipo de coisas mortais, cara? Algumas culturas acreditam que espíritos podem retornar a assombrar. Eu não acredito nisso e vamos para o próximo. Cães. Geralmente uma experiência traumática no início da vida que é ocupada pelo medo dos cães. Eu não vou mentir pra vocês, cara. Eu já fui muitas vezes mordido pelos cães quando eu era pequeno. Só que, cara, pra você ser traumatizado tem que ser uma parada muito cabulosa, tá ligado? Mas eu não tenho, então vamos para o próximo. Insetos. Não, não tenho medo de insetos. Ficar sozinhos. Ô, louco, algumas pessoas têm medo de ficar sozinhas pelo resto da vida. Meu irmão, se tu conseguiu morrer sozinho, é porque, mano, você deve ser uma pessoa incrivelmente chata, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Coisas grandes. A sensação de ser tão pequeno que pode assustar algumas pessoas. Já pensou o cara ir pra Paris e ter medo de ver a Torre Eiffel, mano? Sai de mim. Gatos, caramba, deve ser a mesma coisa que cachorro. Fantasmas. Das pessoas que acreditam em fantasmas. Mas e se eu não acreditar? A maioria relata ter tido um encontro pessoal. Se eu não acredito, exatamente não existe. Então vamos para o próximo. Radiação. Meu irmão, onde é que eu vou encontrar radiação aqui no Brasil, tá ligado? Penhascos. Em uma certa altura, algumas pessoas podem ter a sensação de serem sugadas em direção a ele, cara. Mano, isso acontece comigo. Então isso conta como uma fobia, cara? Aí fica a pergunta, né? Mas vamos para o próximo. Tubarões. Meu irmão, quem não tem medo de tubarão, levanta a mão aí, cara. Você tá doido? No entanto, é extremamente improvável que um tubarão ataque você sem o provocá-lo. É, isso aqui é verdade. Então, acho que sim, eu também teria medo de tubarão. E vocês? Raios. Embora os riscos de ser atingido é incrivelmente baixo, algumas pessoas ainda temem as tempestades. Também não tenho medo de... Vamos para o próximo. Palhaços. Mano, eu já fiquei com uma guria que morria de medo de palhaço. Germes. Sei não. Pássaros, porque eu teria medo de pássaro. Véspera também não tem. Médicos? Não, isso aqui é complicado. Este medo pode ser combinado com medo de agulhas ou outras fobias. Ah, então dá medo de médico. É, várias coisas que envolvem ir no médico, né? Adolescentes, mano, por que eu ia ter medo de adolescentes? Escolas, cara, eu sei que eu tenho uma galera que tem medo de ir pra escola, mas não tenha esse medo. Obrigado. Fracasso é um medo irracional de não atender às suas próprias expectativas. Putz, cara. Guys, se eu posso dar uma dica pra vocês aqui nesse vídeo, não tenha medo de fracassar. A frase do dia é qual? Se você puder dormir sem tomar banho, você dorme. Não, calma aí, não é essa não, velho. Lembrei, tenha mais medo de fracassar do que se arrepender. Porque se você fracassou, é porque você foi lá e fez e fracassou. Só que aí, quando você tem medo de fracassar, você se arrepende de você não ter feito, tá ligado? Então, tenha medo de se arrepender, de você ficar se arrependendo lá. Você vai deitar na cama e falar, nossa, eu não fiz aquela parada porque eu fiquei com medo de fracassar. Então, meu irmão, quer chegar naquela mina? Chega naquela mina. Quer criar um canal? Cria a porra do canal. Quer fazer uma faculdade? Vai lá e faz a faculdade e quebra a cara. E assim vai. Anfíbios, cara, que tem anfíbios? Vai, medo de sapo e tartaruga, meu irmão. Casamento. Ah, esse aqui é cabuloso. É o medo irracional de casamento ou compromisso que às vezes leva à ansiedade, cara. Eu também tenho muita ansiedade quando eu vou cansar. É por isso que quando eu estou com uma namorada, eu preciso de pelo menos 10 anos de namoro para pedir ela em casamento. Ok? Aceitem isso ou não. Tô sacanagem. Oceano. Algumas pessoas não gostam de não conseguir ver o que está embaixo delas ou de não conseguir agarrar em nada. Meu irmão, eu tenho medo também, mano. Do oceano sem fim lá. Já pensou? Você tá louco? Bonecas. Essa aqui é complicada. Bonecas possuídas são temas comuns em muitas franquias de terror famosas. Exatamente. Só que isso só existe em filmes de terror. Então vamos para o próximo. Medo de dirigir. Cara, isso aqui é pesado, né? Porque hoje em dia, se você não sabe dirigir, meu irmão, você só vai ficar dependente do sistema. É que, claro, né, lançou os Uber, ficou muito mais fácil hoje em dia, né, mas antigamente, mano, se tu não soubesse dirigir, mano, era só busão na veia e olhe lá. Sons altos, porque eu teria medo de sons altos, cara, não faz sentido, mano. Medo de animais, mas aí depende, né, eu tenho medo de um leão se ele vir atrás de mim, tá ligado? Pode variar intensidade desde que o desconforto perto de certos animais até ataques de pânicos completos. Eita preula. Fobias. Ó, o cara tem medo de ter fobia. Isso aqui tá de sacanagem comigo. Isso acontece quando a pessoa entra em um ciclo de ansiedade por temer o próprio medo, mano. Que viagem, mano. Medo de vermes, cara. Não, eu não tenho medo de verme, não. Atravessar a rua. Antigamente, quando eu não sabia aqui que era faixa de presente, eu tinha medo. Mas hoje em dia é tranquilo. Jantar com outras pessoas. Essa aqui é pra aquela rapaziada ou pra aquela menina que tem medo de sair com crush, cara. Geralmente está ligada a conversas durante o jantar, fobia social ou eventos traumáticos passados, cara. Não
tenha medo de sair com aquela crush, cara. Mas eu não tenho medo, então vamos para o próximo. Medo de urinar. Mano, como é que tem medo de urinar, cara? Frequentemente ligado a preocupações com acidentes em público. Nossa, será que a pessoa mijou em público e ela ficou com medo de mijar, velho? Que doideira. Medo do espaço. Mano, por que eu ia ter medo do espaço se eu nem consigo chegar perto lá, cara? A imensidão infinita e desconhecida do espaço pode aterrorizar algumas pessoas. Ah, é a tropinha dos aliens, né, cara? Como, tipo assim, ele acha que o espaço pode existir alien. Ah, mano, não vou nem discutir, mano. Vamos pro próximo. Engordar. Cara, eu até entendo isso aqui, porque quando você tá gordo, né, fica mais fácil você ficar doente, pegar virose, essas coisas assim. Mas se você treina todos os dias, meu irmão, não tem por que você ter esse medo. Medo de vegetais, cara. Alguém inventou essa desculpinha aqui, velho. Pode falar. Alguns têm medo irracional de vegetais, causando ansiedade e náuseas. Mano, vai eu falar isso aqui pra minha mãe e vai ver a chinelada que eu vou tomar na bunda, meu parceiro. O sol, sensibilidade extrema à luz e ao calor pode coincidir com esse medo. Caramba, medo da luz. Então o cara vai virar um vampiro, tá ligado? Medo de barbas, cara. Eu não tô falando que eu tenho uma barba, né? Eu tenho um projeto de barbinha aqui. E definitivamente eu não tenho medo. Medo do número 13, cara. Mano, esse aqui não foi eu que botei, não, cara. Em algumas religiões, as crenças que o número 13 é visto como um número de azar e maligno. Mano, impossível, velho. Impossível que isso aqui tá escrito aqui. Mas tá bom, se você faz o L ou se você tem medo do 13 aí, mano, é nóis. Vamos para o próximo. Fazer amor. Olha só, cara. Inseguranças de medo e decepcionar alguém pode tornar isso assustador. Tudo bem. Mãos, seja suas próprias mãos ou de outras pessoas, pode ser desencadeado por uma lesão nas mãos. Meu Deus do céu. Ok. Feiura, mano. Medo de feiura é sacanagem. Pais que repetidamente dizem a seus filhos: ah, então é da própria feiura, cara, que eles são feios e desenvolveram essa fobia. Cara, isso aqui é uma sacanagem que os próprios pais desenvolveram a fobia no filho, tá ligado? Que doideira. Trens. Não, mano, não tenho medo de trens. Pés. Não tenho um trauma de pés, senão nem usaria tênis. Ratos topeiras, cara. Por que eu tenho medo de um rato topeira, cara? Isso pode envolver o medo de qualquer roedor sem pelo. Ah, o rato topeira, ele não tem pelo, né, mano? Então é tipo aquele gatinho que não tem pelo também, né? Lodo. Mano, o cara tem medo de escorregar no lodo só se for. Alguns podem não gostar da textura ou odeiam a aparência do lodo. Ok. Medos de alienígenas, cara. Mano, eu também não tenho medo de alienígenas porque eu acho que eles nem existem, né? Acredito eu, né? Vamos para o próximo. Medo de vomitar. Mano, eu odeio vomitar, mas eu entendo que quando o vômito vem é por um bem maior, tá ligado? Eu sempre fico com um bem-estar, mas não tenho medo. Vamos para o próximo. Medo de fezes. Cara, como é que eu vou fazer número 2 se eu tenho medo de fezes, cara? Computadores. Mano, definitivamente não tenho medo de computadores. Frutos do mar. Cara, eu não sou fã de comida japonesa, então nem faz sentido eu ter medo disso. Não ter um celular. Cara, essa aqui foi inventada recentemente. E as pessoas sentem ansiedade excessiva por não terem um celular com elas. Meu Deus do céu, já pensou? Você ter medo de não ter o seu celular perto de você? Você tá doido. Se um dia eu chegar assim, pode me internar, cara. Você tá louco. Engolir. Mano, por que eu ia ter medo de engolir? Lá ele 1000 vezes. Ser solteiras. Cara, isso aqui é complicado. Isso pode levar as pessoas a permanecerem em relacionamentos extremamente tóxicos por muito tempo. Caramba, não tinha pensado nisso, cara. Meu Deus, se você estiver num relacionamento tóxico, por favor, mano, não hesite em sair dele, tá ligado? Não tem esse medo aqui, não. Medo de mulheres bonitas, cara. Isso aqui é de lei, rapaziada. Não tem jeito. Medo pode estar ligado a ansiedade social, baixa autoestima ou experiências ruins, cara. Infelizmente, vai chegar um ponto que não sobra nada para o beta, cara. Então, é complicado. Eu entendo se você tiver esse medo aqui. Eu entendo completamente. Imperfeições. Algumas pessoas temem não serem perfeitas e muitas vezes querem agradar todo mundo. Isso aqui é um grande problema do mundo aí, né? Todo mundo querendo agradar todo mundo e acaba que a pessoa não consegue agradar ela mesma. Medo de cabelo. Não tenho medo de cabelo. Medo de borboleta, definitivamente não. Medo de leitura. Esse aqui é um migué inventado pra você dar desculpinha nas escolas, né? A logofobia causa pânico, dificuldade de falar com o uso incorreto de palavras em público. É tipo medo de ler em público, né? Mas se eu errar também eu tô nem aí, então vamos para o próximo. Medo de touros. Cara, olha as paradas que os caras botam aqui, mano. É com certeza que eu vou ter medo de um touro vindo atrás de mim, tá ligado? Você pode ter sido perseguido por um antes, causando a formação da fobia. Mano, definitivamente eu não preciso que um touro venha atrás de mim pra eu ter medo dele, tá ligado? Palavras longas, mano. Medo de palavra longa é loucura, mano. Eu vou nem ler esse trem aqui, mano. Medo de trabalho.
trabalho. Tá de sacanagem que tem gente que tem fobia de trabalho. Algumas pessoas podem ter medo do trabalho manual. Ó, não é trabalho específico, é trabalho de pedreiro, trabalho de engenheiro, né? Do próprio ato de trabalhar ou de encontrar um emprego, cara. Tá de sacanagem. Deixa nos comentários se você conhece alguém que tá com medo de arrumar um trampo e finge ter essa fobia aí, meu irmão. Medo do inferno. Ó, isso aqui é interessante. Aparentemente, o conceito de queimar por toda a eternidade é assustador para algumas pessoas, então é só você confessar seus pecados e ir à igreja todos os domingos que você não irá para lá. Ser enterrado vivo, mano, isso aqui é cabuloso só de pensar, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Balões. Nossa, tem uma galera que tem medo, né? Só porque assistiu o filme lá do palhacinho lá que o bagulho ficou doido. Medo de opiniões, cara. Indivíduos sensíveis com alodrosofobia temem críticas e evitam ouvir opiniões. Cara, isso aqui é complicado, cara, porque tem muita gente adulta que não consegue ouvir um feedback e já leva pro pessoal por causa disso aqui, tá ligado? Tipo assim, às vezes você tá querendo ajudar a pessoa, aí você tem que às vezes ser duro com ela, tá ligado? Não tem como ser mansinho. A vida é dura, meu parceiro. Então, se você tem medo de opiniões, meu irmão, então nem sai de casa, fica em casa vegetando, sacanagem. Vamos para o próximo. Corar. Você tem medo de corar. O que seria medo de corar? A ansiedade social pode desencadear irirofobia devido ao medo do próprio constrangimento. O que é corar, rapaziada? Eu não faço ideia. Medo da luz. Impossível ter medo da luz, cara, senão você não ia nem existir, tá ligado? Poeira. Poeira realmente é uma parada paia. Medo de pontes, cara. Isso aqui é interessante. Isso pode estar ligado ao medo de altura ou medo de que a ponte pode desabar. Realmente. Medo de umbigos. Não tenho medo de umbigos. Medo de espelhos. Realmente. Espelhos. Até você entender o que o espelho é, cara, ele é assustador. Medo de Deus, ô louco, por quê? Especificamente isso envolve o medo da ira oniponente de Deus. Mas Deus jamais irá contra nós. Medo de rir. Eu acho que isso aqui também é impossível você ter medo de rir. Medo de crianças, cara. Porque eu teria medo de uma criança, meu parceiro. É um medo genuíno, porém anormal, de bebês, crianças, causando ansiedade, mano. Que estranho. Medo de roupas, mano. Tá de caô com esse vídeo aqui, cara. Frequentemente relacionado a roupas apertadas ou alergias a tecidos e pode ser desencadeado por eventos traumáticos. Mas e aí, a pessoa vai andar pelada, cara? Tá de sacanagem? Coceiras por penas. Eu não tenho medo, mas eu acho muito paia ficar sofrendo cócegas por pena. Medo do aniversário, cara. Como assim? Como representa a passagem do tempo e do envelhecimento, muitas pessoas as odeiam. Nossa, a pessoa tem medo de envelhecer. Qual foi, tá ligado? Medo do Halloween. Esse aqui até eu entendo. Geralmente uma experiência traumática do Halloween ou apenas medo de monstros e é isso, tá ligado? Pessoas careca, mano. Isso aqui é sacanagem com os calvos, tá ligado? Medo do banho. Esse aqui é pra aquele seu amigo fedido que tem medo de tomar banho e vai fedido pra escola. Medo do calor. Ô louco, verão pode desencadear ansiedade e ataques de pânico, geralmente devido a distúrbios do sono. Ô louco. Medo de longas filas, meu irmão. Esse aqui não sabe o que é pegar uma fila no mercado, meu parceiro. 666. Rapaz, quem fez 67 deixa nos comentários. Em algumas religiões, 666 significa o diabo, enquanto 999 é o número dos anjos. Olha só, bom saber. Deixa 999 nos comentários aí. E bora para medo de comida. E como é que a pessoa vai se alimentar, cara? Que doideira, mano. Medo de queijo, cara. Quem que tem medo de queijo, cara? Só se for as pessoas que não podem lactose, né? Aí, tudo bem. Medo de queixos é loucura. Medo de livros. Isso aqui é desculpinha pra escola. Medo de enriquecer, mano. Como assim? Algumas pessoas têm tanto medo de serem roubadas que preferem não gastar muito dinheiro, cara. Que viagem, meu irmão. Medo do Papa. O medo do Papa pode estar relacionado à eclesiofobia, causando ataques de pânico. Tá prela, meu irmão. Medo da água. Não tenho medo da água. Medo de coisas pequenas. Não tenho medo de coisas pequenas. Medo de casas. Como assim? A austrofobia também inclui o medo de objetos domésticos comuns, cara. Ok. Medo da chuva, mano. Eu adorava a chuva quando eu era criança. Medo de tudo. Aí você tá lascado comigo, cara. Ter tantos medos pode fazer com que praticamente tudo se torne opressor. 100% de tudo, velho. Meu Deus. Medo de botões. Eu só fico bolado quando não consigo abotoar a minha calça, mas eu não tenho medo disso. Então, medo de cores. Não. Por que eu tenho medo de cores? Só se fosse daltônico, tá ligado? Medo de alho. Também não. Medo do Natal. Ô louco, muitas vezes por experiências ruins da primeira infância são as culpadas por isso. Às vezes teve um Natal em família, aconteceu alguma parada chata e a pessoa passou a ter medo do Natal, né? Que doideira, né? Medo de árvores. Não tenho medo de árvores. Medo de secura. Mano, qual o sentido? Medo do amor, olha só. Afeta indivíduos que tiveram muitos relacionamentos fracassados no passado. É por isso que eu falo, meu irmão, não inicie um relacionamento se você não conhece a pessoa. Hoje em dia as pessoas saem namorando com todo mundo, conheceu uma
uma semana, já vamos namorar. Aí fica complicado, né, cara? Só namora com as pessoas erradas, como é que lá na frente você vai achar alguém bom, tá ligado? Medo da lua. Por que eu teria medo da lua? Sua associação histórica com monstros e cultistas pode ter alguma conexão. Ah, é porque a lua, quando ela tá cheia, quer dizer que as pessoas normais se tornam lobisomens. Mas isso é só historinha pra boi dormir. Medo de igreja, isso aqui é migué pra não ir na igreja também. Medo de banana, meu parceiro. O consumo excessivo de banana na infância pode levar a problemas estomacais, cara. Ok, não discussões, beleza? Medo de poesia, cara, não. Medo de abrir os olhos, esse cara só vai viver dormindo. Medo da gravidade. Medo de música. Alguns gêneros podem ser mais assustadores do que os outros. É, aquele rockzão bagulho doido lá, se você ouvir no momento específico, ele dá medo mesmo. Medo de galinhas, não. Medo de nuvens, não. Medo do céu, ô louco. Pode ser desencadeado por crenças religiosas e medo do desconhecido. Ok, tudo bem. Medo de ideias. Ideofobia é o medo de novas ideias ou pensamentos. Mas e aí, cara? Se você não tem nenhuma ideia, você pensa no quê, meu parceiro? Medo da cor amarela, cara. Aí não. Medo de manteiga de amendoim grudada em você. Isso aqui é extremamente específico. E não, eu não tenho medo disso. Medo de boas notícias, cara. Ser extremamente pessimista ou uma grande decepção pode desencadear isso. Nossa, que doideira. Medo de estrelas. Só se estiver vindo uma estrela em minha direção, aí sim eu teria medo. Medo de sentar, então você só vai ficar em pé. Medo de flores, medo de nomes, medo de pensar. Mano, como é que você vai ter medo de pensar, cara? Até mesmo o pensamento de ser pensado pelos outros pode ser assustador. Mano, o cara tem medo de que as pessoas pensem que ele está pensando. Não é possível um trem desse, não. Medo de joelhos, cara. Eu não entendo. Esse vídeo aqui eu não tô entendendo muito bem, não. Medo de ter coisas à sua direita. Mano, como assim, cara? Se algumas pessoas acham desagradáveis ter algo ao seu lado direito. Ok, mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário. Hoje o vídeo eu tentei fazer mais rushadão porque era 150 fobias. Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão grande assim, mas se você chegou até aqui, mano, já se inscreve aí, bagulho aqui. Falou, e até o próximo vídeo.